Com certeza, você corretor de imóveis já passou por isso. Quando um cliente comprador chegou até você e falou: "Eu quero esse estilo de arquitetura para minha casa". E você se perguntou: "Não sei, qual é esse estilo? Ah, eu quero estilo colonial, quero estilo moderno, quero estilo neoclássico". E você foi lá no Google, digitou estilo de casa, nananã, e para entender o que é. Então, eu também já passei por isso. Então, eu quero trazer para vocês os diferentes estilos de arquiteturas que existem e quais são as características dela para te ajudar no dia a dia. Então, nós vamos começar com o estilo colonial. Ele é inspirado nas casas coloniais americanas. Esse estilo ele possui linhas simples, simétricas, muitas vezes com uma fachada de tijolos ou madeira, telhados mais inclinados e janelas em fileiras. Então, isso traz essa característica para uma casa colonial. Depois, nós temos o estilo neoclássico, que ele é inspirado pela arquitetura clássica grega e romana. Então, esse estilo ele apresenta colunas, frontões, uma simetria e detalhes ornamentados. Tem como também características a rigidez das formas e o equilíbrio da construção por meio da simetria, tá? E a utilização de elementos como o mármore, cores mais claras, cúpulas, tá? E as colunas, como eu já disse também. Depois nós temos o moderno, aquela arquitetura moderna, tá? Que ela tem formas geométricas bem marcadas, o uso abundante do vidro, do concreto, né? São marcas registradas da arquitetura moderna, tá? E esse estilo, ele se popularizou no Brasil lá no começo do século XX e ele segue com alguns princípios que eu vou detalhar aqui para você. Então anota, tá? Isso é muito importante no momento aí até para você identificar e numa visita com o cliente também, tá? Então, primeiro, são as janelas em fita. Então, elas são basicamente janelas que não possuem interrupções no seu interior, tá? O terraço-jardim, que é o uso de terraços como ambientes de convivência e descontração. E pilotes, que é o uso de pilares no térreo, para deixar o espaço mais livre, visualmente falando. Tá? E estrutura independente. Então, os outros pilares e colunas, eles ficam embutidos nas paredes, ficando invisíveis. Então, criando um ambiente mais amplo e visualmente limpo. Tá? Então, isso é característica de uma casa moderna. E a planta livre, que é a integração entre todos os espaços possíveis e possibilitando a reorganização de diversas maneiras, que a gente fala aquele ambiente aberto, né? Casas com ambientes abertos. O outro estilo que eu trago para vocês é o minimalista. Ele também é considerado uma grande tendência dos últimos anos, tá? Ela é caracterizada pelo uso de poucos elementos, o design simples, formas geométricas, uma inspiração mais cubista, sempre seguindo linhas retas, ângulos marcados, tá? Os espaços eles são amplos, com poucas paredes, e a natureza também deve tornar um complemento aí do projeto, tá? É utilizado painéis, elementos vazados, cimento queimado, tijolo, vidro, ferro, tá? Enfim, o estilo contemporâneo. Então, vamos falar sobre o padrão de arquitetura mais utilizado nas construções de casas. Então, ele resumo, ele é um movimento com mais liberdade de escolha, misturas de estilos, tá? Afinal, ele segue as tendências que estão acontecendo nesse momento, o que dá liberdade de experimentação, escolhas e mais toques pessoais. Mas nós não podemos confundir o moderno com o contemporâneo, apesar de ambos terem praticamente características muito semelhantes, tá? Os dois estilos, eles se referem a períodos bem diferentes. Enquanto o moderno, ele especifica e ele o movimento modernista, que ocorreu lá na metade do século XX, o contemporâneo ele retrata o momento atual. Em resumo, simplicidade. Essa é a palavra que eu vou definir esse estilo, tá?
As decorações que adotam a tendência que são móveis com linhas mais retas, visual mais clean, com pintura dos cômodos feita por cores claras, ou com mistura de tons mais chamativos, tá bom? E o estilo industrial, que são o que mais combina com o estilo industrial hoje, que são móveis rústicos, o vintage. Uma das principais características do estilo e da decoração industrial, ele é o tipo de revestimento, tá? As paredes são inacabadas, tijolo aparente, concreto, cimento queimado. A gente encontra bastante nessas casas. É, muito metal, aquele esqueleto da casa exposto, aquelas iluminações em trilhos, tá? Canos à mostra, parece que a casa não terminou, né? Parece que acabou, tá? Então, isso são características do estilo industrial. E agora que eu te trouxe os diferentes estilos de arquiteturas, eu quero que você escreva aqui para mim qual é o seu preferido.